Te agradecer, Deus, pela vida do teu ungido, do teu filho, daquele Deus que veio aqui hoje com uma mensagem que não é dele, mas é tua. Deus, enquanto o Senhor amado, Ele ministra a palavra nesse lugar, tu trabalha em favor do teu servo, tu entra, Senhor, na causa dele, na guerra dele, abençoa sua casa, seus filhos, multiplica, Senhor, vai dando vitória ao teu servo, que ele possa, Deus, voltar nessa terra para contar, Senhor, o testemunho do milagre. Senhor, segura na mão do teu servo, toma ele, Senhor, na tua mão nessa noite, coloca ele de pé, tira, Senhor, o cansaço, meu Deus, e que ele possa, Senhor, confiar que está tudo no controle, Senhor, das tuas mãos. Tu não perdeu o controle do barco, Senhor. Assim Deus fala conosco nessa noite, que o nome do Deus de Israel seja glorificado, porque eu creio, Senhor, na nossa vitória que está, Senhor, sendo derramada neste lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, amém e amém. Você que crê, amém? Já recebeu de Deus? Vai passar agora aquilo que Deus te entregou. Deus te deu uma grande vitória, creia. Eu vi Deus entregando um presente na tua mão hoje. Oh, glória. Vai lá, fica à vontade lá. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Está dando para ouvir? Amém. Tá? Pode sentar. Não, dá para ouvir, né? Dá para ouvir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Boa noite. Boa noite. Glória a A Deus. graça, a paz, Glória a Deus. as misericórdias, as consolações do Espírito de Deus seja sobre toda a tua vida e toda a tua casa hoje até a eternidade. Toda honra, todo louvor, toda exaltação pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Porque Ele Aleluia. nos dá a vida, Ele Jesus, que nos dá, maravilha. que nos deu seu Filho, sem pedir nada em troca. Então, por amor, nós estamos aqui. Amém? Eu peço, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não o irmão Márcio, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa noite. A gente não tem muito tempo. Me ajuda na hora aí. Eita, glória. Vamos passar direto aqui. A gente não tem muito tempo, mas eu preciso que os irmãos prestem bem atenção em cada palavra que vai ser dita, para que os irmãos sejam edificados no poder do Espírito Santo. Amém? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém? Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Reclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: admiro, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com matenais. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não me percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, 2 partes depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Muito bem, todos nós conhecemos essa passagem, virou até música, isso é muito bom, mas eu convido os irmãos a termos uma reflexão do que isso pode significar em nossas vidas, do que isso pode fazer o nosso coração, a partir dessa noite, queimar de uma maneira diferente, do que o nosso coração precisa estar sedento e com fome, da vontade de viver o propósito de Deus na face dessa terra. Aleluia. Porque a gente sempre fala e não é errado. Deus é fiel, Deus ele peleja por nós, Deus ele é todo poderoso, Deus pode todas as coisas. A gente sempre coloca Deus como a parte integral de uma aliança que nós temos com Ele. Mas uma aliança ela é feita de 2 partes. Uma aliança ela é feita de 2 partes, irmão. Preste bem atenção nisso. A gente eleva, a gente elenca que Deus ele parece que é o dono de toda a aliança. Tudo Ele faz, tudo Ele pode. E a responsabilidade é toda de Deus. Amém. Mas a nossa parte, onde é que fica nessa história? Aonde fica a nossa postura e o nosso posicionamento diante do Senhor? Falamos de avivamento, o que ligamos o celular, no YouTube, as grande parte dos vídeos de pregações são sobre avivamento, sobre grande derramar. Você já deve ter ouvido que Deus tem uma promessa de derramamento do Espírito nessa geração, nessa nação. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. E eu não vou dizer que seja mentira, não, que seja. Mas, irmãos, se uma aliança é feita de 2 partes, aonde está a nossa parte da aliança? Aleluia. Aonde está? Aonde fica o nosso posicionamento diante de Deus? E aí a gente vai falar também, porque cada um aqui sabe exatamente o que tem vivido. Só Deus e você sabe como você chegou até aqui nessa noite. Só Deus sabe como tem sido as semanas para você. Só Deus sabe. Você ri, você dá a paz do Senhor, você recebe uma oportunidade, você louva, você canta, você ministra um versículo, você prega, você dizima, mas só Deus sabe como está o teu coração. Aleluia. E Deus sabia como estava o coração de Isaías. Alguns historiadores dizem que Isaías, ele era um homem que ele tinha uma certa influência no reinado de Uzias. Quando a Bíblia fala, cita o nome de uma pessoa e cita o nome do seu pai, significa que ele era proeminente. Irmão, preste bem atenção, não temos muito tempo. E deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Aleluia. Quando a Bíblia fala fulano, filho de fulano, ciclano, filho de ciclano, significava que essa pessoa ela tinha uma proeminência, ela tinha uma importância. Ela vinha de uma família que era notória naquela sociedade, naquela época e naquela ocasião. Isaías, filho de Amós. E alguns historiadores dizem que Isaías, ele conhecia o ambiente do reinado de Uzias. Ele tinha acesso até o reinado, ele tinha acesso às altas escalas de poder. Ora, então vamos trazer para o nosso dia. Imagina que você fosse lá no Palácio de Laranjeiras e entrasse tranquilo, sem ser revistado, e sentasse lá na mesa, frente à mesa, ao governador Cláudio Castro.
Irmãos, não estou falando aqui de maneira política, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo só uma figuração. É a mesma coisa. Você sai daqui e senta lá no sofá do Eduardo Paz. Fala com o secretário, fala com a secretária, toma um cafezinho com ele. É a mesma coisa. Isaías, ele tinha essa penetração, ele tinha esse traquejo no ambiente palaciano. Só que de repente, só que sem avisar, Uzias morreu. E aí, Uzias morrendo, o que acontece? Como é que fica agora? Como é que fica agora o meu esteio? Como é que fica agora a minha segurança? Como é que fica agora o meu espaço lá naquele lugar? Porque quem me dava certa guarida morreu. Então o ambiente, eu estou dando essa falta para os irmãos entenderem que o ambiente e a situação que Isaías vivia era uma situação de insegurança, era uma situação de medo, era uma situação de incerteza. Então, não difere muito da situação que às vezes nós vivemos, de insegurança, de desemprego, de incerteza, de se preocupar com o aluguel, de se deparar com um diagnóstico ruim dado pelo médico. São as situações que trazem para nós inseguranças, incertezas, medo, sensação de abandono, sensação de solidão. Porque agora, Uzias morreu, Isaías. E agora? Como é que faz? O filho dele é uma incógnita. Mas Uzias morreu. Como é que faz? Então, eu quero que os irmãos entendam que o ambiente que Isaías estava vivendo naquele momento era um ambiente de insegurança, era um ambiente de incerteza. E que muito se parece com uma situação que algumas pessoas vivem, de incertezas e de insegurança. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isso não pode ser impeditivo de você viver a glória de Deus. Isso não pode modelar a tua fé. Isso não pode, o que você e eu atravessamos, não pode de maneira nenhuma modelar o nosso ser, o nosso caráter. Não pode espremer a nossa fé. Não pode modelar a nossa vida. Porque dentro desse contexto, Isaías teve uma visão. Isaías teve uma visão que é espetacular. Se a gente for olhar os profetas, é uma visão maravilhosa. Era uma visão assim esplendorosa. Isaías viu o Senhor. Isaías, ele viu o Senhor assentado, postado num trono, num alto e sublime trono. E viu serafins. E Isaías teve uma visão assim assustadora, apavorante. E ele viu aquela cena dentro de um contexto, e eu vou repetir isso, irmão, que nós precisamos ter entendimento. Precisamos ter entendimento do que a palavra de Deus traz para nós, dentro da circunstância de vida que cada um enfrenta. Glória a Deus. Porque é justamente aí, aonde a glória de Deus ela vai se manifestar. Você não pode adquirir no teu coração expectativas falsas, de que quando tudo estiver bom, agora sim eu vou, agora sim eu prego, agora sim eu louvo, agora sim eu dizimo, agora sim não. É dentro da circunstância que nós estamos vivendo que a glória de Deus se manifesta e o senso de propósito queima em nosso coração. Porque foi essa experiência que Isaías teve. Isaías teve essa visão maravilhosa. Isaías teve a visão em que a orla do manto do Senhor preenchia todo o templo. Sabe o que significa isso? Isaías foi convidado a viver a presença de Deus. Aleluia! No momento de incerteza, no momento de aflição, Isaías ele pôde ver que a presença de Deus, ela é algo mais do que importante, vital para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Buscar, viver intensamente a presença de Deus. Isso não é viver coisas, não é ter conquistas. Viver a presença é algo além disso. Aleluia. É algo que Deus ele transporta, o Espírito de Deus traz Isaías para ter essa visão e ter um entendimento que a presença do Senhor preenche todas as áreas da nossa vida. Glória a Por Deus. isso que eu não posso acreditar
que eu, ou que qualquer irmão venha falar, Márcio, mas você não sabe da minha vida, eu estou aqui buscando um casamento, eu estou aqui buscando um emprego há 10, 15, 20 anos, e esse vácuo na tua vida não é suficiente para impedir de você viver a presença de Deus, porque Deus, nesse momento, quando o Espírito de Deus transporta Isaías, foi para que ele veja que a presença de Deus é bastante suficiente e toda poderosa em nossas vidas. Glória a Deus. Os nossos valores como Aleluia. crentes precisam ser mudados. A presença de Deus na minha vida não está limitada a um carro, não está limitada ao emprego. Tudo isso é importante, amém? Glória a Deus. Mas a presença de Deus é maior do que isso. A presença de Deus, ela se deu num momento de vazio na vida de Isaías. E aí Isaías, ele tem essa visão, e ele vê os anjos, serafins. Reparem, irmãos, que o texto fala que um serafim clamava ao outro. Repare bem, um serafim clamava ao outro. Nenhum serafim clamava o que estava sentado. O texto é bem claro que um serafim clamava ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E toda a terra Glória está a Deus. cheia da sua glória. Glória a Deus. Isaías, você está preocupado. Isaías está preocupado com o pão que antes você tinha, agora pode ser que você não tenha mais. Isaías, você está preocupado, você está ansioso, você está inquieto. Mas Isaías, veja que toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Sabe o que significa? Aleluia. Esperança. Oh, Jesus. Em nenhum momento Deus promete para ele um prato cheio, um salário no final do mês. Deus desperta no coração de Isaías esperança. E a esperança, ela vai o quê? Falar com a fé. Aleluia. Isaías, toda a terra está cheia da glória de Aleluia, Deus. Jesus. Embora você esteja vivendo um momento de vazio, um momento de preocupação, que Isaías também viveu, que era homem como nós, que era carne, que também sentia as fragilidades do dia a dia, as preocupações do amanhã. Toda a terra está cheia da glória. Glória a Jesus. Aleluia. E essa visão de Isaías, era uma visão profética de Apocalipse capítulo 4. Porque João também viu assentado num sublime trono. João também viu. E João, em Apocalipse capítulo 4, ele descreve, no versículo 3, que ele via alguém assentado no trono. E no versículo 8, os anjos, os 24 anciões diziam: Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Isaías teve a visão profética, a mesma visão profética. Deus santo, aleluia. Quando os anjos falam Santo, 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 é o estabelecimento de um ser santo que era, que é e que será por toda a eternidade. Sabe, é uma visão maravilhosa. E quando um anjo fala para o outro, isso tem que dizer uma coisa para nós. Porque quando um anjo declara para outro, ele declara que Deus, ele é santo, provocando um compreendimento de entendimento da pessoa e da natureza de Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor, você está aqui, você se derrama, mas você também precisa entender que a adoração ao Senhor, você também precisa olhar para quem está do teu lado. Você precisa também buscar ter entendimento com o irmão que está do seu lado. Porque Jesus, ele fala: tive fome e me deste de comer, estive preso e foste me visitar. Em que em nenhum momento Jesus fala do motivo que estava preso ou do motivo que teve fome. Não, apenas Jesus, ele coloca a ação que devemos ter para com o nosso próximo.
E é isso que quando você e eu viemos aqui no domingo, na quinta, na quarta, ou seja, lá que dia for, da agenda da igreja, irmãos, olhe para quem está do teu lado. Olha para quem está atrás, olha para quem está na frente, porque é cidadão do céu igual a você. Aleluia, Jesus. É uma pessoa que enfrenta dificuldades igual a você. Aleluia, glória a Deus. É uma pessoa que precisa do teu abraço. É uma pessoa que precisa de 5 minutos de conversa. É uma pessoa que precisa ser trazida ao mesmo entendimento que você. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando ele fala o Senhor dos Exércitos, entenda bem que o Espírito de Deus trouxe Isaías para a perspectiva espiritual. O Espírito de Deus trouxe Isaías para uma perspectiva do Senhor. Significando o quê? Um olhar além. Irmãos, como isso pode ser bonito de falar, mas como isso é difícil a gente entender. Como às vezes é tão difícil quando o Senhor apresenta para nós, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor, nós abrimos a Bíblia e vemos pessoas que eram mais simples do que nós, que não tinham transporte, não tinham tecnologia, não tinham nada, mas eram homens e mulheres que se propunham a viver o propósito. Aleluia. Como é difícil, sabe? Você imagina Abraão, um senhor, um velhinho. Olha, Abraão, sai para fora, sai para fora da tua vida, olha para o céu. Podes contar? Como não dá para contar? As perspectivas, a visão de Deus é muito além da nossa. Glória a Deus. Porque a gente insiste em estar preso numa visão que só vai ter a ponta do nariz. Porque a gente insiste em viver preso às circunstâncias que cercam a nossa vida. Sendo que o chamamento do Senhor é para que nós venhamos ver além. Será que quando Jesus chama Pedro, chama Tiago, chama João, chama Mateus, estava todo mundo tinindo, estava todo mundo fera na teologia, estava todo mundo fera no judaísmo, estava todo mundo fera na Torá, estava todo mundo irrepreensível? Deus chama pessoas imperfeitas. Aleluia. Para que a glória dele se manifeste. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ser trazido à perspectiva de Deus, para sermos pessoas frutíferas, para sermos pessoas que viemos a viver o propósito e vamos entender o que essa visão ela pode trazer ao entendimento de Isaías. Automaticamente Isaías declara o que? Ai de mim, porque vi o Senhor e sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, isso significa o quê? Parece incrível como às vezes a gente tem um entendimento meio equivocado das coisas. Então a gente consegue entender o quê? Que Isaías estava próximo do Senhor, que Isaías teve uma visão muito próxima de Deus e automaticamente ele fala assim: ai de mim, eu vou morrer. Às vezes tem pessoas que têm experiências com Deus e se acham melhores que as outras por causa disso. Tem pessoas que têm visões, que têm revelações, que têm profecias, que são usadas até para curar, e se acham melhores que os outros. E se acham melhores que os outros. E já acham que os pastores já tem que separar o ministério, e já acham que os pastores já ficam pressionando, e já fica acenando, já fica ali. Irmãos, no que Isaías se coloca melhor que alguém aqui? Isaías se coloca no mesmo nível da nação. Isaías se coloca no mesmo nível da nação. Isso significa o quê? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais torna claro quem de fato nós somos. Glória a Deus. E isso precisa trazer para nós um espírito em quebrantamento. Aleluia. Porque, irmãos, não é pelos teus dons, não é pelos teus talentos, sim, te formar isso. Ah, Márcio, mas nessa semana eu subi 14 vezes no monte, parabéns. Tu quer o que? Mérito por isso? Você quer ser melhor que os outros por isso? Tu acha que tu é mais santo que os outros por isso? Isaías ele teve uma ação imediata de quebrantamento. E isso nos leva lá para Lucas 18. O que acontece lá em Lucas 18? A parábola do publicano e do fariseu. O que o publicano faz? Nem levantava a cabeça para o alto.
batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. O que Jesus fala? Esse desceu para casa justificado. Quando a gente reconhece quem a gente verdadeiramente é, o nosso culto para Deus é perfeito. Glória a A gente Deus, sai daqui aleluia. e volta para casa justificado. Glória a Deus. Enquanto aquele que se acha melhor, que se acha bonzão, que cumpre os ritos, que cumpre os rituais, que faz 3 jejuns por semana, que dá o dízimo de tudo, que faz longas orações, que tem grandes experiências com Deus, se acha melhor do que todo mundo, a oração nem foi ouvida. Meu Deus. Foi ouvida, mas não foi atendida. Não foi justificada. Quantas pessoas não estão sendo justificadas na casa de Deus? Vem, ensina, pula, dança e desce para casa sem serem justificados, sem serem perdoados, porque não reconhece que verdadeiramente são. Aleluia, E Jesus. se aproximar de Deus, bota para fora quem você é. Glória a Deus, aleluia. O que Deus quer de nós é verdade. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque logo após que ele fala isso, o anjo vem com Atenaz, com uma brasa viva, toca nos seus lábios. Aí também traz para nós um outro entendimento. Jesus, em Mateus capítulo 15, o que Jesus fala? É do coração do homem que provém, do coração do homem que provém os maus desígnios. E Jesus ainda completa adultérios, furtos, mentiras, toda a podridão do coração da gente. Toda a imundícia vem do coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Quando a brasa viva toca na boca de Isaías, a boca está ligada diretamente com o coração. Então a mudança de Isaías começou a se dar de dentro para fora. Olha, irmão, isso é muito sério. Isso é muito importante nas nossas vidas. Porque, infelizmente, às vezes se pega aqui no batismo, mergulhou, tá bom. Agora, eu mesmo pensei assim. Não, agora, eu não vou ficar assim. Só foi pegar um ônibus de volta para casa. Porque a gente, infelizmente, a gente entende isso errado e faz com que a nossa vida seja uma vida de tanto conflito conosco mesmo, conflito com Deus, conflito, culpa, medo, uma culpa tão grande que às vezes a gente não consegue nem desenvolver nada por causa da culpa, daquele peso. A gente não consegue desenvolver nada, a gente se acha culpado, a gente se acha o pior dos seres. A gente fica com a nossa vida, com as nossas pernas travadas, a nossa mente fica cauterizada naquele mundo de culpa. Sendo que em Jesus a nossa culpa não existe mais, porque o preço ele foi pago. Glória a Deus. E aí a gente começa a precisar entender que Isaías precisou de uma brasa e hoje nós temos o sangue. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se há alguma culpa de uma vida que você levou, se há alguma culpa, irmão, que te prende, que não deixa você caminhar, que não deixa você enxergar, que você amanhã pode estar aqui também, ministrando a palavra, que você pode estar orando por uma pessoa e ela precisa ser curada, que você pode estar sendo usado por Deus de qualquer maneira. Essa culpa não te deixa nem você pensar nisso, irmão, em nome de Jesus Cristo. Essa cadeia quebrada hoje, diante do Glória a lado do Deus. Senhor. Aleluia. E por quê? Porque eu estou falando? Não, porque você tem o sangue. Aleluia, Jesus. Satanás não está deixando a gente entender que o poder do sangue de Jesus Cristo nos liberta, porque o Glória a escrito Deus. de dívida foi pago. Isaías precisou de uma brasa e hoje nós temos o sangue. Aleluia. O sangue que nos liberta, o sangue que nos dá um livre acesso, Glória a o Deus. sangue que nos faz fazer um culto verdadeiro ao Senhor, mostrando quem de fato nós somos. Senhor, Glória a teu nome, Jesus. como está difícil para mim, como existem pensamentos que ainda não saem da minha cabeça. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta. Deus cercado de um coração verdadeiro. Deus vivo, aleluia. Foi um publicano que desceu para casa justificado, não foi um fariseu cumpridor de regra, irmão, vamos acordar.
Nós fomos chamados não para cumprir regras e ritos, que tem a sua importância, mas a nossa vida não está baseada nisso, porque isso pode nos viciar, isso pode nos condicionar a sermos pessoas de ritos, a sermos pessoas cumpridoras de ritos, de rituais, sendo que o Senhor nos chama para sermos verdade. Glória a Deus. O Senhor nos chama para realmente a gente falar: nossa, Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu sou uma pessoa que eu chego em casa, se tiver a toalha fora do lugar, pronto, é o caos. Eu sou uma pessoa que, se tiver um copo na pia, que tem um garfo na pia, o mundo acaba, o teto abaixa. Um espírito de rixa, um espírito inquieto, perturbador. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta, o Senhor quer ouvir isso. Aleluia. O Senhor precisa ouvir isso, para que o Senhor venha a trazer sobre nós o entendimento de que o sangue é suficiente. Aleluia. O sangue é bastante. O sangue traz a remissão dos nossos pecados. O sangue nos dá livre acesso. O sangue nos faz sermos pessoas livres no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O sangue nos faz sermos pessoas curadas. Então, por Isaías, ele tem, irmãos, estou quase acabando. Aguenta aí, irmão, sei que você está cansado. Em nome de Jesus. E aí, Isaías, depois disso, depois que Isaías teve essa experiência, acontece algo que é onde eu preciso focar para terminar. Até então, o Senhor estava calado. Mas aí, quando acontece isso, ouve-se a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem irá por nós? Irmãos, vamos entender uma coisa a partir de hoje. Todo momento que você tem com Deus, ele tem que gerar um movimento na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não faria sentido algum toda essa visão, Atenais, a brasa, os serafins, não faria sentido nenhum se Isaías não respondesse o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Você está entendendo? O avivamento na vida do ser humano, como nós, vivendo um momento de insegurança. Um homem que teve um entendimento rápido, quase que instantâneo, segundo a palavra. A quem enviarei? Eu, envia-me a mim. Glória a Deus. Aleluia. Isaías entendeu que foi para a nação que ele foi chamado. Isaías entendeu que a parte da aliança que cabia a ele foi ter uma postura diante de Deus. Eis-me aqui. Inseguro. Eis-me aqui. Com medo. Eis-me aqui. Lábios pecaminosos. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra não queimar o nosso coração. Porque não pense em você que você está sendo levantado para quê? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, fala para mim, para que você está sendo levantado? Aleluia, Se não for para essa geração, glória. se não for para essa geração, se não for para esse país, Aleluia, Jesus. do que adianta os moveres, do que adianta os momentos com Deus, se não significa nada em nossas vidas? Meu Deus, Do que adianta, irmão, você ver anjo? Do que adianta você ver altar? Do que adianta você ver qualquer coisa se não repercute nada na tua vida? Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, a parte da aliança que cabe a nós é dizer: eis-me aqui. Aleluia. E não pedir nada em troca, não pedir segurança. Isaías se jogou no escuro. Isaías se lançou. Isaías não pediu salário no final do mês. Isaías não pediu cesta básica. Isaías não pediu mulher. Isaías não pediu nada. Ele só falou: eis-me aqui. Segurança nenhuma ele quis. Ele não fez barganha com Deus. Aleluia. É, Senhor, veja bem. Eis-me aqui, mas Uzias morreu, né?
Como é que eu vou ficar? Isaías, ele teve esperança. A esperança produziu fé. E a fé produziu ele aqui. A gente precisa entender isso, irmãos, para sermos uma igreja avivada. Glória a Deus. Para sermos uma igreja madura. Para sermos uma igreja que faça diferença. Primeiramente na tua casa, tua rua, teu bairro, a essa Glória a nação. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes ele entendeu rápido que era para a nação. Às vezes entendeu rápido. Às vezes entendeu que a partir de agora o discurso dele ia ferir o palácio. Que o discurso, que a pregação dele ia ferir os sacerdotes. Que o discurso dele ia ferir os templos. Isaías entendeu e se jogou em fé. Irmãos, em nome de Jesus. Como eu disse, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe como tem sido essa semana, e como foi a outra, como foi esse mês. Só Deus sabe. Porque você também não sabe o que me trouxe até aqui. Mas essa palavra, Deus tem feito queimar em meu coração. Porque não importa a circunstância que eu tenho vivido, eu preciso dizer isso aqui. Porque é para essa nação que eu fui chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi para essa nação. Deus, tu és tremendo. E não importa se eu não tenho uma roupa bonita, se eu não tenho o sapato da moda, se eu não tenho um carro ali, se eu não tenho um carro aqui. Não importa. Porque para Isaías isso nada importou. Aleluia. Desconfie de todo movimento, de todo momento com Deus que não gera nenhum movimento. Momento com Deus gera movimento. Movimento gera propósito. Glória a Deus. A gente precisa entender isso. A gente precisa fazer o nosso coração queimar com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Aleluia. Quer viver o propósito. Meu Deus, aleluia. Quer para ser um crente maduro. Quer para ser um crente que entende a outra parte da aliança. Quer viver o propósito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isaías não perde tempo. Eis-me aqui, vem. Sabe qual foi o destino de Isaías? Cerrado ao meio. Pereceu na mão de Manassés. Não estou dizendo que se você cerrar no meio, se você cerrar, não é isso. Mas o meu propósito é se colocar completamente na mão do Senhor. Aleluia. Assim como a orla do seu manto preenchia todo o tempo, eu me coloco completamente à disposição de viver o propósito, sem fazer barganha, sem fazer tomar lá da cá, sem fazer, olha, veja bem, eu vou, mas sabe como é que é? Isaías nos dá uma lição do que é um homem que entende o que é aliança. Isaías nos ensina o que é ter postura, o que é viver o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Ai, me perdoa, eu vou ficar por aqui, porque a hora já avançou muito. Em nome de Jesus Cristo, fica com essa palavra. Aleluia. Deixa o Espírito Glória a de Deus, Deus. sabe, mexer alguma coisa aí dentro, Aleluia. provocar alguma coisa Meu dentro de Deus. você. Glória a Sabe, Deus. Aleluia. provocar inconformismo, provocar, sabe, alguma coisa dentro de você. Aleluia. Não por mim, irmãos, mas pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração dessa vida. Glória a Deus. Vai para casa hoje, lê de novo essa passagem. É um capítulo curto. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Lê até você, sabe, entender claramente que você foi chamado para viver o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Que você não foi chamado para viver uma experiência com Deus e ficar falando disso o resto da vida, não passar dessa fase. Isaías, no decorrer da vida dele,
Eis aí que eu vi 10 serafins. E vi, aquilo passou. Aquilo foi suficiente para despertar Isaías. Glória a Deus. Isaías não ficou arrastando aquilo pelo resto da vida e esfregando na cara dos outros as experiências que ele teve. Isaías entendeu aquilo, gerou em Isaías o entendimento de viver um propósito. Veja o anjo do Senhor, veja aquele bis, eu quero mais é que você veja, irmão. Mas pelo amor de Deus, isso tem que significar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Isso tem que produzir em você, em mim, quebrantamento, cura, restauração e propósito. Aleluia, amém. Senão, a gente vai ficar arrastando isso o resto da vida e não sai de nível. Não sai, fica naquilo o resto da vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.